Considerada a mais violenta do interior paulista, a região metropolitana do Vale do Paraíba é um grande desafio para a polícia. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que aumentaram os números de homicídios e latrocínios em relação ao mesmo período do ano passado. E como reverter este quadro, então, no ano que vem? Este é o nosso assunto da entrevista de sábado. Confira. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e mostram que os crimes que aumentaram em 2016 são tentativa de homicídio, latrocínio, roubo a banco e roubo de carga. Além disso, o número de vítimas de homicídio doloso também subiu, aproximadamente 13%. E sobre isso, eu converso agora com o diretor do DEINTER, o Célio José da Silva. Célio, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Eu começo te perguntando sobre a questão da incidência desses casos. A nossa região já é conhecida como a mais violenta, do estado. A que o senhor atribuiria esses dados? A região é conhecida como a mais violenta do estado de São Paulo. É uma afirmação que merece uma explicação, um aprofundamento, porque não existe nenhuma outra região no estado que tenha as características que nossa região apresenta. Nós temos aqui Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, todas praticamente se uniram a uma conurbação aí. E se você for somar os habitantes dessa cidade, é maior do que qualquer outra cidade do estado de São Paulo. Além disso, nós estamos entre o Rio e São Paulo, coisa que não acontece em nenhuma outra região nossa. Além dessa parte aqui de cima, nós temos também um litoral norte, que nós temos São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela, que toda a criminalidade lá soma a nossa região aqui em cima, coisa que não acontece com nenhuma outra região do estado de São Paulo. Nós temos que sempre comparar a nossa região com ela mesmo e procurar sempre reduzir os indicadores criminais. Isto sim, mas não é justo que se comparam realidades e regiões geográficas totalmente distintas, totalmente diferenciadas. Quanto aos números em si, eu costumo sempre ressaltar, todas as vezes que você tem queda de emprego e queda de massa salarial, necessariamente você vai ter um aumento, um impacto negativo nos indicadores criminais. O único crime que não teve aumento esse ano foi estupro. No ano passado foram 456 casos, esse ano 455, mas mesmo assim esse número ainda preocupa, né? Com certeza, o número é preocupante. No mês de novembro baixou ainda mais, mas ainda é muito para a nossa região, e a gente tem visto que mais de 80%, 85% dos casos é alguém que convive com a mulher que está estuprando, é alguém do seu ambiente familiar, às vezes o marido, às vezes uma pessoa que frequenta a casa. Então não é um crime que praticamente é muito difícil de se evitar. Roubo a banco nós tivemos 5 esse ano e 4 em 2015, mas mesmo assim são muitos os casos de explosão a caixas eletrônicos, né? A criminalidade, ela migra, né? Quando encontra dificuldade numa determinada área, ela passa para outra, né? E, infelizmente, eles viram que muitas cidades pequenas têm, já um pouco mais retiradas, não tem aquela segurança que poderia enfrentar um grupo armado, certo? E eles chegam em número muito grande e com armamento pesado, certo? Cercam a cidade e explodem os caixas eletrônicos. Infelizmente, a pena para esse crime é muito branda, porque é um crime contra o patrimônio e não contra a pessoa, certo? Então, o marginal, ele faz também um cálculo de custo e benefício, e ele tem achado que vale a pena, porque mesmo quando ele é encontrado, quando o crime é esclarecido, ele é preso, pouco tempo depois ele está na rua e muitas vezes ele está reincidindo na mesma modalidade criminosa. Há que se também mudar essa legislação para que a gente possa ter um basta nessa modalidade criminosa. Quais são os principais desafios
da Polícia Civil para o ano que vem? Olha, eu devo deixar claro que mesmo nesse ano, com todas as dificuldades, com os aumentos, o trabalho da Polícia Civil há de ser enaltecido porque nós temos aumentado os esclarecimentos, certo? Os crimes acontecem, mas os autores, na sua grande maioria, têm sido identificados e colocado à disposição da justiça para que ela o condene. Isso tem acontecido, mas certamente nós temos ainda que aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho para que nós possamos ter, no final do ano que vem, um número melhor para apresentar, tanto nós como a Polícia Militar, e aí a gente pede também a colaboração de todas as pessoas, né? Porque as pessoas que residem num determinado bairro, elas conhecem aquele bairro muito melhor do que a própria polícia, elas conhecem os moradores. Quando sentirem algum movimento estranho, passa a fazer as ligações aí para os nossos telefones. Essas ligações são anônimas, não há necessidade de se identificar. Isso tem nos ajudado muito, mas eu deixo claro isso aí, que o pano de fundo dessa criminalidade toda chama-se uma crise política, uma crise econômica potencializada por uma crise política. Célio, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, quero aproveitar também para deixar claro que nós caminhamos lado a lado com os nossos semelhantes, né? Compartilhando de suas esperanças e também de suas frustrações. E não podemos fugir para uma outra realidade, ignorando as tragédias de nossa época, as aflições que permeiam a vida. Pelo contrário, estamos imersos nesse mundo dia a dia, prontos para ir a qualquer lugar onde se faz necessária a nossa presença, quer como policiais, quer como ser humano, mas sempre preocupados com a ética, com o bem-estar, com uma vida melhor para todos. Agradeço a todos, deixando aí um Feliz Natal e um Ano Novo muito melhor do que esse que está aí por terminar, né? Muito obrigado a todos. Para todos nós. Muito obrigada novamente. Voltamos ao estúdio. Como bem disse aí o Dr. Célio, né, o chefe do DEINTER, a participação dos moradores também é fundamental no combate à violência. Então, denuncie, não precisa se identificar e é sigiloso. O telefone é o 181. O sol marcou presença neste sábado em praticamente toda a região. Amanhã, o tempo deve ficar instável. Veja aí na previsão. Na Serra da Mantiqueira, o tempo fica aberto até o final da tarde, quando há previsão de chuva. Monteiro Lobato e Campos do Jordão vão marcar mínimas de 14 e máximas de 21 graus. No Vale do Paraíba, o domingo terá nebulosidade variável, com pequena chance de chover em algumas localidades. A mínima mantém-se na casa dos 17 graus. Já as máximas vão atingir 25 graus em Paraibuna, 27 em Guaratinguetá e 26 graus em Queluz e Bananal. No litoral norte, o céu deve permanecer o dia todo encoberto. O sol vai brilhar em curtos períodos, mas os termômetros ficarão em alta. Vão variar em São Sebastião e Ubatuba entre 19 e 25 graus. São José dos Campos vai começar a semana do Natal com sol de manhã e chuva com trovoada à tarde. As temperaturas vão subindo no decorrer dos dias. Neste domingo, a mínima será de 17 graus e a máxima vai atingir 29. O tempo também será instável em Ilhabela amanhã. As temperaturas vão subir um pouquinho e chegarão a 20 graus a mínima e a 27 graus a máxima. O mar vai ter ondas de 2 metros de altura e os ventos chegarão a quase 9 quilômetros por hora. No próximo bloco, para driblar a crise, compra de carros em leilões vira uma opção aí para os consumidores, mas é preciso alguns cuidados. E tem também as informações do esporte e as dicas da nossa agenda cultural. Band Cidade volta já já, a hora certa para você, 7h09.